principais campeonatos do país estão no CBN Esportes. De segunda a sexta, a partir das 11 da manhã, aqui na CBN. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Arena CBN. Com Antônio Lupi. Olá, boa tarde, são 4h07, entrando no ar a partir de agora, aqui na CBN Campinas, mais uma edição do Arena. Hoje é dia 16 de julho de 2025 e tem muita coisa pra gente falar aqui nesse fim de tarde, nesse bate-papo descontraído. Disparou a máquina, ninguém segura. Meu caro Bolacha, a situação não tá fácil não, hein, Bolachinha? Principalmente pro seu São Caetano, hein? Que tá lá na lanterna da Copa Paulista. Que fase, hein, Bolacha? Bolacha é a torcedora do São Caetano, faz parte da Bengala Azul, que é a torcida organizada lá do Azulão. 4h07, hoje tem rodada do Campeonato Brasileiro com São Paulo, Corinthians, Palmeiras e Santos em campo. Acredito que todos, acho que exceto o Palmeiras, vão se dar mal na rodada, mas a gente vai falar mais sobre esses e outros assuntos aqui no Arena. Hoje uma Arena que tá um pouquinho diferente do que você está acostumado. Ao meu lado está Júlio Nascimento, que veio reforçar a equipe do Arena CBN. Tudo bem, Júlio? Obrigado pela presença, viu? Você sempre... Não. Tira a trilha. Fórmula 1 com o Júlio, não. Tudo bem, Nascimento? Tudo bem, Antônio, e você? Tudo ótimo. Eu tô bem, graças a Deus. Aqui é sempre uma honra, uma satisfação enorme contemplar e participar aqui do Arena, principalmente ao lado desse cara aqui, ó, da esquerda. Da esquerda? Da minha esquerda, né? Não, com certeza. Pra deixar claro, né? Esse negócio de esquerda. O da direita então, não, né? É verdade, você tá entrando num negócio muito complicado. Da direita também, é um cara bacana. Até gosto, né? Até tem. Então você faz parte do centrão, né? Hoje sim. Eu e você. O Marco Guarizo acabou o estúdio, aí eu falei, Guarizão, vamos lá bater uma caixa sobre esporte no Arena. Ele fala, beleza. Fez uma cara de feliz pra você. Ele fez uma cara de poucos amigos, mas ele tá aqui com um sorriso estampado no rosto. Tudo bem, Guarizão? Boa tarde. Boa tarde, Lupe, boa tarde, Júlio. Prazer estar com você. Obrigado aí pela deferência. Muito boa tarde ao nosso convidado também, que é um grande jornalista, e estou muito feliz de estar aqui com ele também, a primeira vez participando. O Bolacha sempre falou muito bem dele, já trabalhou em outro prefixo com ele. É do Bengala Azul também? Faz parte da Bengala Azul? Do São Caetano? Olha... Vamos saber já então. Pela idade, talvez. Brincadeira. Assim. Fábio Chaib tá com a gente ou ainda não? Fábio Chaib tá de folga, cara. Hoje tá de home office. Tudo bem, Chaib? Boa tarde. E aí, Antônio Lupe, muito boa tarde, Antônio Lupe, Júlio Nascimento, o convidado que eu também não sei quem é, mas terei muita satisfação daqui a pouco descobrir, é a Marco Guarizo, que já tá ficando com cadeira cativa no Arena, não é? Daqui a pouco vai tomar conta do programa. Hoje é uma surpresa muito legal pro De Bruyne. Você viu essa, Lupi? Sabe quem é o De Bruyne, né? De Bruyne, sei. Jogador que fez muito sucesso no Manchester City, o maior de Manchester. Sim. Exatamente. O belga que assinou com o Napoli, hoje no primeiro treino, ele simplesmente recebeu a camisa 10 que estava eternizada, camisa 10 de Maradona no Napoli. Hoje está sendo reativada justamente para receber o belga que fez muita história no Manchester City, hein? Olha que beleza, hein? Que situação bem legal. Bom, hoje nós estamos recebendo aqui de forma especial o nosso grande amigo, grande jornalista, um talento enorme também quando o assunto é narração esportiva, tá aqui no Globo Esporte, né, com o Heitor, com o Júlio, fazendo parte também aqui do Grupo EP. Temos a honra de receber Lucas de Souza. Tudo bem, Lucão? Boa tarde, seja bem-vindo ao Arena. E ó, cuidado, hein? Boa tarde, Lupe, Júlio Nascimento, Marco Guarizo, a você ligado, conectado com a gente aqui no Arena.
Satisfação e a honra é toda minha, Lupe. Bolacha tava com saudade de trabalhar com você. Tô em Campinas há 5 anos, me acostumei a ouvi-los assim que cheguei e me sinto como uma criança numa loja de brinquedos assim, vislumbrando, vivendo o sonho, né? Aprendendo a cada dia. Então, muito feliz pelo convite, uma honra estar sentado com os amigos aqui pra resenhar sobre esporte, Lupe. Time do coração? O meu time do coração, né? É o Primavera de Indaiatuba. Pela primeira vez na Série A1 do Campeonato Paulista em 2026. Então, o professor Fernando Marchiori vai surpreender a muitos ano que vem no Paulistão. E não é o William Cabelo de máscara, não. É outra pessoa. Não é possível. Torcedor. Opa! Opa, atenção! Opa! Informações. Que coisa, hein? Será? O time do povo. Mas eu vou ser sincero pra você, porque se o Corinthians for jogar no céu, e não é só eu aqui não, viu? Tem mais aqui, eu morro só pra ver ele jogar. Assim, ó, eu vim de São Paulo, né? Eu moro a 5 quilômetros da Arena Corinthians. Dá pra ouvir a Arena Corinthians pulsando da minha casa. Mas não disse nada. Já entendi. É mais um do bando, né? De loucos, né? Bolachinha já cantou a bola. Mas enfim, aqui tudo vale, não tem problema, viu, Lucão? Certo. Tá tudo certo. O Guarizo é palmeirense, Fábio Scheibe é palmeirense. O Guarizo é palmeirense. O Júlio. Torce pro Ituano. Ituano. E eu pro Noroeste. Tá bom. Hoje tudo é grande, inclusive é só mentira, Fábio Scheibe. Bom, hoje é dia 16 de julho, é dia de Nossa Senhora do Carmo, né? Que tem uma basílica bem legal maravilhosa no centro de Campinas. E sabe também o que é comemorado hoje? Comemorado não, porque ela não comemora um animal, é o Dia Mundial da Cobra. E toda vez que eu lembro de cobra, eu lembro, sabe do quê? Do Santa Cruz. Santa Cruz. Por quê, Lucão? A Cobra Coral, né? A Cobra Coral é o mascote do Santa Cruz. Eu lembro de outro clube. Qual outro clube? A Inter de Milão, que é chamada de A Inter porque a cobra é o mascote. Olha aí. Não, essa eu não sabia. Eu também não sabia. Tenho certeza que você Eu não sabia. Eu também não sabia. E hoje, 16 de julho também, não é uma data boa para brasileiros, mas é importante ressaltar o Maracanaço, completa 75 anos hoje, né? É verdade. Derrota do Brasil pro Uruguai. Caramba, hein? Foi a pergunta do milhão do quem quer ser um milionário no domingo lá no Hulk. E era o Guide, é o sobrenome, né? E Alcides, o primeiro nome. Isso. A candidata errou e acabou ficando com 500 mil. Puxa vida. Que situação, hein? É verdade. Não é bom lembrar, mas as derrotas, elas ajudam no sucesso. Sem dúvida. A cada tombo que a gente leva é um aprendizado na vida. Na vida. É ou não é, Lucas? Tem gente que não aprende tanto assim, Fábio Scheibe é um exemplo disso. Gastou uma grana e foi ver o Mundial do Palmeiras lá. Já tinha gastado uma grana pra ir no Catar, aí o Chelsea foi lá. Aí agora gastou pra ir pros Estados Unidos e vai pagar até no outro Mundial, daqui 4 anos. Aí gasta de novo. Apesar que o Real Madrid quer a cada 2 anos, hein? O Mundial de não vai. Mas ele não é bobo, né? O Tebas, que é o presidente de La Liga, disse que não quer mais Copa do Mundo de clube de jeito nenhum, né? Aí vai ter mais um encontro aí do Florentino Pérez com o Tebas. Você gosta do Tebas, Lucas, ou não? Não. Não gosto de ver o Tebas. Não gosto. Ó, é o seguinte. O Tebas tá... Calma. Cuidado. Muita calma nessa hora. Ó, hoje a participação envolve Campeonato Brasileiro. Temos muitos jogos legais, com os paulistas em campo. Então, hoje no nosso WhatsApp, 19 991869070. 19 991869070. Quem vai se dar mal na rodada? Corinthians, que enfrenta o Ceará lá no Castelão. O Santos, que na Vila Belmiro encara o Flamengo, líder do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras, que encara o Mirassol Eterno 6-2. Ou Traíra. O São Paulo, que enfrenta o Bragantino lá no Municipal de Bragança Paulista. Eu já tenho o meu palpite. Eu vou dar daqui a pouquinho, mas eu quero saber o seu palpite também. Torcedor que está curtindo o Arena, quem vai se dar mal na rodada. Não é quem vai se dar bem, não. Porque se dar bem é fácil, dentre os 4. Eu quero saber quem não vai ter uma noite feliz nesta quarta-feira no Campeonato Brasileiro. 991869070 e claro que você também participa pelo nosso YouTube, youtube.com/CBN Campinas. Tá em dúvida? Quer ver o rostinho do Lucas de Souza, corintiano? Tá aqui, ó, tá no YouTube. É bem judiado também. Tá duvidando? Entra lá pra você ver. É mais feio que o Júlio Nascimento e o Guarizo juntos. O Arena está no ar com Eduardo Rodrigues, o Bolacha, torcedor do São Caetano, na central técnica, e ao lado dele, Samela Dip, que não torce pra nenhum clube, na coordenação do YouTube.
Arena CBN. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Trânsito. Mário Quintino com as informações do trânsito. Boa tarde, Mário. Fala, Lupe. Boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha, trazendo informações da John Boy Dunlop. A movimentação é maior para quem vai em direção do Campo Grande, principalmente na altura do Jardim Florense, já no limite com a região do Jardim Rossim. Atenção ali pelo trecho, pouco antes também na região já do Satélite Íris, a movimentação também é intensa aí pela John Boy Dunlop. Na região do Satélite Íris, quem segue pela Luiz Eduardo Magalhães faz bom caminho na região do Cemitério Parque das Flores, e na Rui Rodrigues a movimentação é maior em direção do Ouro Verde, principalmente na passagem pela rodovia dos Bandeirantes. Lupe. Obrigado, Mário, que volta daqui a pouco aqui no Arena CBN com as atualizações do trânsito nas estradas aqui da região 4 e 18. Beleza. Bom dia para você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Arena CBN. Quatro horas e 19 minutos, o Arena CBN está de volta. Boa tarde, pessoal. Estou aqui em Toledo, no Paraná. Estou de férias e ouvindo vocês pelo aplicativo. É o Leonildo do Amaral, ele mora em Hortolândia, está passando férias em Toledo. Hoje e sempre Guarani. Toledo é lugar bom pra tomar café, hein? É verdade? Muito bom o café de lá, de Toledo. Ele falou do Paraná, Lupe, sabe o que eu lembrei também, cara? O quê? Você falou da cobra anteriormente, né? O Futebol Clube Cascavel também tem um símbolo de uma cobra, cara. Que no caso é a Cascavel, né? Negra. Serpente, né? Exatamente. Acho que o Neymar é sempre Neymar, só ele querer, porque pode ser ele mesmo, né? Tá bom. É importante. Quando você quer ser você mesmo, você é você. Você é você. Não adianta você ser o outro. É, porque aí não vai ser você, né? Exatamente. Não, bem perfeito, lembrado. Perfeita análise, é isso mesmo. O Wilson, Lucas, você torce para a Ponte Preta ou para o Guarani? O Wilson, que mandou mensagem. Lucas, fica tranquilo. Você não precisa responder. Não, eu torço para o bem do futebol de Campinas, ponto. O futebol de Campinas forte é bom para todo mundo. Ó, é isso. Sabe quem é torcedor do Guarani? Quem? É o Rafael. Hoje é aniversário dele, tem 8 anos. Berenga. Hoje é aniversário do meu filhão Rafael, 8 anos, é o Cláudio Piva Bugrino, lá do Jardim Proença, e mandou a foto aqui, ó, do Rafael com o moletom do Guarani.
Boa, parabéns, Torcedor Rafinha. do Bugre, parabéns ao Rafael, 8 anos. Ô, Lupe. Oi. E o sarcófago? Já tem. Tá. Não tem música hoje. Já a gente vai lá na reta final do programa. Tá. Parabéns, viu, Rafael? 8 anos, torcedor do Guarani. Agora, isso. Boa tarde. Ó, quem vai se dar mal vai ser o Santos. Quem mandou a mensagem aqui pra gente foi o Juninho Gambetta. O Santos encara o Flamengo. Vai dar nós, vai dar Santos, 1 a 0. Gol do Neymar, gol de pênalti, mal marcado. Aqui é uma outra Clipem mensagem isso, pro jornalismo. Luciano de Campinas. Ó, ele mandou os palpites pra todos os jogos. É o Luciano, ó. Ceará 2, Corinthians 1, aqui da IPTV. Concordo. Ceará 2, Corinthians 1. Você viu o ataque do Santos Corinthians? 1, Corinthians 3. Não, o Corinthians vai jogar com todo mundo. 2 vezes, cara. Não, ele errou, é Flamengo aí na segunda. O Ceará vence Ceará o 2, Corinthians 1. Santos 1, Flamengo 3. Você falou Corinthians. Sim. É, que você repetiu o Corinthians. Exato. Então, desculpa. Santos 1, Flamengo 3. Bragantino 2, São Paulo 2. Palmeiras 6. Mirassol 0. Alto. Luciano Gugliotti de Campinas. Grande Lu. Obrigado pela mensagem. Quanto otimismo, hein? Deixa eu ver aqui. Rapaz. Hoje o Timão será o único que vai ganhar. Meu sonho. Sério? Só o 100 Mundial vai ganhar? Fazer o quê? O pessoal tá alfinetando aqui, ó. Mas tudo bem, o Corinthians perde, mas o Palmeiras perdeu o Mundial, é assim, né? É a vida, né? Põe em terra da Um dia gente se aí. perde, outro se ganha e vambora. E vambora. Bom, vou começar com o Fábio Scheibe. Quem vai se dar mal na rodada hoje, Fábio Scheibe? Santos, Palmeiras, Corinthians ou... Todos? Ou São Paulo. Creio que o Santos tenha uma missão complicada. Enfrenta o líder da competição, o Flamengo, né? O Flamengo que tá mostrando bom futebol, mesmo sem o Pedro. E o Santos na Vila Belmiro muito pressionado. É o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Hoje a missão é muito complicada pro Peixe. O Peixe que tem que abrir os olhos no campeonato, hein, Lupi? Marco Guarizo, quem vai se dar mal na rodada hoje e por quê? Bom, dos 4, eu acho que 3 jogos são muito difíceis, né? Que são os 2 que jogam fora de casa e mais o Santos por causa do Flamengo, pelo que o Scheibe falou, mas pelos desfalques do Corinthians é difícil encarar o Ceará lá, que vem com uma vitória, vem de uma vitória do clássico que derrubou o Vojvoda, né? Lucas de Souza, quem vai se dar mal na rodada? Corinthians, São Paulo e Santos, pra mim, vão se dar mal na rodada. O São Paulo que... O Bragantino, o RB Bragantino, uma pedra no sapato do São Paulo, principalmente jogando em Bragança Paulista. O Santos contra o Flamengo hoje, o gap, né? A distância do Flamengo pro Santos hoje é enorme. E os Corinthians todo desfalcado para enfrentar o Ceará na Arena Castelão. Então, dos 4 paulistas, esses 3 aí. Corinthians, Santos e São Paulo vão se dar mal na rodada, Lupi. Se o São Paulo se der mal na rodada e dependendo dos resultados, o Tricolor pode parar na zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Olha a situação que o São Paulo se meteu. Júlio Nascimento, e aí? Dos grandes, quem vai se dar mal é o Mirassol, o São Paulo e o Corinthians. O Santos vai segurar o Flamengo, cara. Então só o São Paulo e o Corinthians. Ô Julião, você e mais quantos estão pensando assim? Também. Tá na Série A, pô. É verdade. Não, mas... O Palmeiras ganha, o Mirassol vai se dar mal. Não, mas em relação ao Santos... O Santos vai segurar o Flamengo hoje. Sabe por quê? Assim, não, eu tenho um feeling assim, ó, o ambiente do Flamengo não tá legal, assim, esse exposed do Felipe Luiz com o Pedro, embora eu tenha gostado, até falei no CBN Esportes hoje de manhã, quando saiu a entrevista do Felipe Luiz, eu gostei da atitude do Felipe Luiz. Mas depois, conforme a apuração foi acontecendo dos jornalistas, aí vem Ney Casagrande de cá, Cauê Mota de lá, aí vem Mauro César Pereira, Renato Maurício, aí começa a virar aquela pilhadas também. Aquela coisa Quem pra lá, gigante. Aí o grande problema é que existe uma rusga antiga do Pedro com o Felipe Luiz. Então esse não é um problema pontual, é algo que vem desde o período como jogador e que pode influenciar hoje no vestiário do Flamengo. Então é um grande desafio pro Felipe Luiz controlar essa situação com o Pedro. E acho que o Santos hoje vai jogar uma retranca, aquela retranca bacana, vai tentar segurar 0x0, pênalti pro Santos, Neymar 1x0. Espírito de Tite com Kleber Xavier, né? Tem que ser, né, Guarizo? Com a falta de qualidade que tem o Santos. Mas, Júlio, parece que os capitães do Flamengo abraçaram o Felipe Luiz nesse caso aí, né? Teve uma reunião com os capitães do Flamengo, Danilo, Alexandre. Mas você garante isso, o Pulgar também. Você garante isso, porque assim, o vestiário de futebol hoje é um ambiente onde tudo se contagia, né? Eu não tenho essa convicção, cara. Porque assim, o Pedro não é o Zezinho. O Pedro é um dos maiores jogadores da história do Flamengo hoje. Um dos mais principais. E era um cara correto, né? Pelo que parecia. Não sei dizer. Correto. Aparenta ser, mas... Mas o problema dele... Sem viver um ambiente ali, não sei dizer. Em termos de desempenho, principalmente nos treinos, né? É algo reincidente, porque
o Dorival Júnior falou, né? O próprio Rogério Ceni chegou a citar. E agora chegou, parece que a gota que fez o balde transbordar foi esse último treino que fez o Felipe Luiz revelar isso, porque a paulada em cima do Felipe Luiz também estava sendo forte, né? O torcedor do Flamengo estava meio irritado com o fato do Pedro não jogar como titular, né? E eu repito o que eu disse ontem, o Pedro não é o Romário, que não precisava treinar pra jogar. Exato. E hoje o futebol, ele mudou em relação a isso, Embora né? seja o nosso melhor 9 hoje no Brasil, né? Eu até disse isso. Sim, esse é o problema. Antes dessa discussão toda, eu colocava o Pedro como um candidato à camisa 9 de seleção brasileira. Porque o Brasil passa, não só o Brasil, né? O camisa 9, na maioria aí dos campeonatos, ele sumiu. A gente pega aí a Copa do Mundo de Clubes. Haaland, o João Pedro... O do Bayern, como é que ele chama? O Miller. O Harry Kane. Harry Kane. Então, assim, você vê que, por exemplo, o Real Madrid... Quem que é o 9 do Real Madrid? Mbappé. Teoricamente, Mbappé. É o Mbappé, mas ele tem uma característica diferente daqueles 9 que a gente sempre Mbappé é via segundo no passado, atacante. né? Ele só é parecido com o Pedro. Matador mesmo, né? Matador, Ele só é parecido com o Pedro de querer mandar no grupo. Por exemplo, o Vitor Roque era o 9 do Palmeiras, né? Mas, pelo que a gente viu, pouco fez, né, Fábio Scheibe? Exatamente. Tem um Cano também no Fluminense, né? Que começou bem até a Copa do Mundo de Clubes, mas agora deu uma caída também. E a gente pode lembrar também de um caso que ficou emblemático, daquele caso do preparador físico do Sampaoli, né? Naquele jogo Flamengo Atlético Mineiro, que cobrou o Pedro ele tava na reserva, cobrou o Pedro para fazer aquecimento, ele não foi, daquela confusão toda, um soco na boca, né? Que lá no estádio Independência, que chamou bastante atenção também, e ninguém deu a resposta sobre aquilo até hoje. Mas o Flamengo também nunca tá num momento tranquilo, né? O Flamengo, ele é líder do Campeonato Brasileiro, caiu da Copa do Mundo de Clubes, o que é normal, mas nunca tá assim navegando em águas calmas, né? Sempre tem alguma coisa, é Gabigol, aí é treinador que não dá certo, aí agora é o Pedro. É o Pedro. Antes era o Gerson. Aí o diretor de futebol que foi pro Remo Marcos Braz também fazendo, nossa, mas uma isso situação... é Flamengo, cara. Flamengo e Corinthians é fumaça Bruno total, Henrique, né, com questão das postas aí. Bruno Henrique. Então, enfim, nunca tá tranquilo pro Flamengo, né? Nunca tá tranquilo. E isso eu acredito que acaba também interferindo na questão. Equilibrando o futebol. Mas mesmo assim, eu acho que o Flamengo hoje ganha do Santos em plena Vila Belmiro. Não vai ser um jogo igual aquele de 2011, né? Neymar contra Ronaldinho Gaúcho. Neymar joga como titular, pelo menos é a prévia da escalação, já que o Roleiser tá fora. E o Neymar, ele deve ser o camisa 10 no meio-campo do Santos. Meio-campo barra ataque, né? Porque ali no Santos é tudo bagunçado. Ninguém sabe quem que é meio, ninguém sabe quem que é atacante. Junta todo mundo, junta 11 e vambora. É assim que funciona. O Neymar joga o colete pra cima e quem quiser pega, né? Exatamente. O Santos anunciou mais um patrocínio, ó. Olha aqui que a gente fala a importância do Neymar. O Santos, ele tá gastando muito com o Neymar, mas o que o Neymar, ele dá de retorno pro Santos é algo impressionante. Desde a chegada dele, no começo do ano, o que o Santos já arrecadou de patrocínio é brincadeira. Você viu quem é esse patrocinador? Eu não vi quem que é. É uma empresa de bebidas do Neymar. Ah, você tá brincando? É. Quem que é? Chama Play Ney, um negócio assim. Ah, então esquece que eu falei. 4h29, o ouvinte tá mandando mensagem, vamos com a participação dos ouvintes. Manda o Pedro para o Palmeiras. Não. O Mengão não precisa dele. Aceitaria o Pedro no Palmeiras? Sem treinar, não. Já deixa os que estão lá isso, não, mesmo, que fica a mesma coisa. Como assim? Tá maluco, mas, por exemplo, ele vindo do Palmeiras, o Abel Ferreira não daria o jeito no Pedro? O Dorival Júnior não deu. Que camisa o Rogério Ceni não deu. O Felipe Luiz não deu. Lógico que deu. Ele, dentro de campo, ele fez gol. E outra, já teve proposta, outra vez que o Pedro brigou, ele não quis ir pro Palmeiras. Tem isso. Ó, o Pedro tem, nos últimos 3 anos, por temporada, 30 gols, 35 gols, 29 gols. Que jogador do Palmeiras tem esses números aqui? Tá ruim isso, né? Tá ruim. Que jogador do Palmeiras? Quase uma média de um gol a cada 2 jogos, né? Ou um gol por jogo. Deixa o cara ser bola aí, com os caras que estão correndo, igual o Vitor Roque tá correndo, a bola não chega, imagina um que não corre. Mas no caso do Palmeiras também a bola chega, ninguém coloca pra dentro do gol também, fica difícil, né? Porque até agora o Chape tá desesperado. O Palmeiras não acertou. Não, manda assim. Alguém no comando de ataque ali, né? O Cris Salvione falou o seguinte: boa tarde, Lupe, Júlio Nascimento, Guarizo, Fábio, Carlão, onde quer que esteja, tamo junto e Xeronal. Que o nosso Corinthians seja forte igual o botão da camisa do Lucas. Quer? É o quê? Ao vivo. Ele não presta atenção no que a gente fala, mas detalhes das imagens. Detalhes das imagens.
Ó, esse aqui é normal, viu? Não, ele tá em casa. Cristiano Fabione, Renato Alves é... Boa tarde, galera. Acredito que não dá pro Santos e nem pro meu Corinthians. É o Wagner Mendes que mandou mensagem. Vagnão, Corinthians, a coisa tá feia. Boa tarde, meus amigos do Arena. Hoje, recheado de talentos aí na mesa. Um grande abraço pra todos. Acho que o São Paulo empata. Santos e Corinthians vão perder. Palmeiras vence. Um abraço a todos. É o Carlos Mucim, grande Carlos Mucim. É o mais lógico, né? É o mais lógico. Ele foi extremamente racional. Foi no safe, exatamente. Aqui na nossa Seguro enquete. na análise. Preciso montar meu time no Cartola, hein? Monta aí. Ó, é o seguinte, nós queremos saber quem vai se dar mal na rodada. Hoje tem Campeonato Brasileiro, 19h tem o Palmeiras contra o Mirassol, aí depois tem o Santos contra o Flamengo, Corinthians viaja até o Castelão, até o Ceará para enfrentar o Vozão, o Ceará, e o São Paulo vai até Bragança Paulista, terra da linguiça, enfrentar o Bragantino. Cícero Marques de Souza. Exatamente. Tem uma mensagem longa aqui de um áudio, 1 minuto e 2. Podcast. Grande, é o Cláudio Indaiatuba. Cláudio, vamos fazer o seguinte, eu vou pro repórter CBN, já a gente coloca a sua mensagem no ar. Não vai ainda pro repórter? Então tá bom, então eu vou ouvir sua mensagem daqui um pouquinho. Ô, Lupi. Pera aí, quem chamou primeiro? O sultão do rádio. O Chaib chamou primeiro? Isso. Então vai você, Não, Lucas. notícia. O Lucas vai primeiro. Pode falar. Não, só aproveitar, quero mandar um grande abraço pro Carlos Corsato, também tá acompanhando aqui o Arena, mandou mensagem no meu privado. Carlos Corsato, em Sumaré, acompanhando a nossa transmissão. Ele tá jogando vôlei agora, você viu? É futebol, né? Jogando não, né? Porque saca por baixo não conta. Não conta, né? Não dá, né? Ele parou de correr ou não? Não, Não, tá continua, correndo ainda? continua. Tá correndo e jogando vôlei? Exato. Viu que não serve pra um, não serve pro outro, mas mesmo assim Tá existe. tentando se encontrar, né, no meio esportivo. Fala, Chaib, qual que é a notícia que você tem aí? Não, vocês falaram do Vojvoda há pouco, né? O Vojvoda que foi demitido do Fortaleza, saiu do Fortaleza, na verdade, né? E o Fortaleza tá acertando com o Renato Paiva, que foi demitido do Botafogo há pouco, depois daquela derrota pro Palmeiras na Copa do Mundo de Clubes, o português Renato Paiva assumindo, então, o Leão do PC, hein, cara? Lá ele pode escalar 3 volantes. Tranquilamente. No Botafogo não, né? Porque senão o John Textor fica bravo, E né? contra o Palmeiras, né? Contra o Paris Saint-Germain podia. 4h33, deixa eu ver aqui mais uma mensagem pra gente. Boa tarde, Arena, cadê o Cabelo e o Eliel? Meteram outro atestado? O Cabelo foi em definitivo. O Eliel não tenho ideia da onde que tá. Marcos Pimenta, que é de Indaiatuba, também torcedor do Primavera, igual o Cabelo, e também o Lucas de Souza, que fala que é torcedor do Primavera, mas na verdade é louco pelo timão. 4h33, a gente volta já aqui na CBN Campinas, Repórter CBN. Repórter CBN. Quarta-feira, 16 de julho de 2025. Apenas 5 das 29 testemunhas de defesa com depoimentos marcados para hoje nas ações penais sobre a trama golpista compareceram ao Supremo Tribunal Federal. Entre os motivos estão dispensas solicitadas pelos advogados ou determinadas por falta de envolvimento com os fatos investigados. Na lista, apareciam nomes como o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro, o vereador do Rio de Janeiro Carlos Bolsonaro, os senadores Rodrigo Pacheco e Eduardo Girão e o ex-ministro Onyx Lorenzoni. O Ministério Público de Contas avalia abrir uma ação no Tribunal de Contas da União para pedir a apuração de supostas contratações de funcionários fantasmas para o gabinete do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota. Se as irregularidades foram confirmadas, as pessoas envolvidas podem ter de devolver os valores recebidos de forma ilegal. Uma reportagem da Folha de São Paulo revelou que o parlamentar manteve, durante anos, 3 funcionários que tinham rotinas incompatíveis com os trabalhos na casa. Hugo Mota ainda não se pronunciou sobre o caso. Uma comissão especial da Câmara aprovou o texto base do projeto que amplia a isenção do imposto de renda para trabalhadores que ganham até R$5.000 por mês. A partir desse valor, o projeto prevê uma transição com descontos para quem recebe até R$7.350 mensais. Atualmente está isento quem ganha até 2 salários mínimos. A proposta ainda será analisada pelo plenário da Casa. Cientistas flagraram o nascimento de planetas ao redor de uma estrela jovem fora do sistema solar. O registro é inédito e foi anunciado hoje.
O fenômeno é semelhante à teoria mais aceita sobre a origem do conjunto de planetas que orbitam o Sol. No horário de Brasília, 4h35. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estradas. Mário Quintino retorna aqui no Arena CBN com as informações do trânsito nas estradas da região. Mário. Já com informações, Lupe, para o nosso ouvinte que segue na rodovia Dom Pedro, tem movimentação maior na chegada já para a rodovia Anhanguera, pelo menos 1 quilômetro de lentidão a partir da região dos Amarais. Atenção ali pelo trecho, dá para seguir pela Aladino Selmi para quem vai em direção do Matão em Sumaré. No sentido contrário da Dom Pedro, ainda não tem ponto de parada, mas a movimentação é maior, principalmente na altura do Galeria, a altura do quilômetro 132, na Campinas Mogi, movimentação maior, chegada já a Campinas para acessar a rodovia Dom Pedro, atenção já na região do Alphaville. Falando também do sistema Anhanguera Bandeirantes, a Bandeirantes, por enquanto, sem dificuldades nos dois sentidos. Pela Anhanguera já diminui a velocidade quem vai em direção da capital por conta do excesso de veículos em Jundiaí, quilômetro 61. Lupe. Obrigado, Mário, que continua aqui na programação da CBN para atualizar as informações do trânsito no ponto final. Arena CBN. Quatro e 37, ouvinte do Arena tá mandando áudio, participando aqui do programa. Vamos colocar os ouvintes no ar. Eduardo Rodrigues, ou Bolacha. Fala, rapaziada. Que isso, hein? Elenco de peso hoje aí no Arena. É o seguinte, levando em conta os times que cada um torce, com exceção do Lupe aí que não torce pra nenhum time grande, né, diz ele. Mas levando em conta o time que cada um torce e também o fato de todos torcerem para a seleção brasileira, temos aí hoje no programa 7 títulos mundiais, hein? Vamos fazer a conta. Abraço. Mas pode adicionar o time do Lupo que não vai acrescentar em nada. Continua com 7. Aí Deus Bebedouro nunca ganhou, então assim, não vai ter nada, Exatamente. né? Exatamente. Não tem problema. Não tem problema nenhum. Mas o seu tem um aí, não tem? Ele tá contando. Não, ele tá contando, porque se for o mesmo de lá, Não é. Mas não é Manchester United? Não ganhou do Palmeiras? Não, ele tá falando lá times brasileiros. Roubado. Brasileiros. Tá bom, então. Então tá certo, a conta bateu. Deu aqui, bingo. 4h38, mais um. Boa tarde para todos. Boa tarde. Um comentário rápido sobre o Pedro. Tá bom. O Rogério Ceni, Dorival Júnior, agora o Felipe Luiz e o próprio Davi Luiz conversou com ele no almoço, no café da manhã, alguma coisa assim. E todos eles falando a mesma coisa pro Pedro. Olha, abre o olho com isso, cuidado com aquilo, você precisa se esforçar aqui, ali e tal, né? Então tá todo mundo errado, só o Pedro que tá certo. O Pedro é mais um mimado, né? Do futebol brasileiro. E querer fazer algum tipo de comparação, pelo amor de Deus, o Pedro não engraxa a chuteira do Romário, por exemplo. Né? Eu não então, comparei. Por conta dessas situações todas que a gente vê acontecer e se repetir no futebol brasileiro, é que nós continuamos no 7-1. E aí nós vamos ganhar a Copa do Mundo com Pedro, com Vinícius Júnior, etc. Nós não vamos ganhar a Copa do Mundo nenhuma. Nós estamos com algumas gerações aí péssimas de futebol, nós não vamos conseguir. A gente talvez não consiga chegar nas quartas de final em Copa do Mundo. Um abraço a todos, é Cláudio Indaiatuba. Ô, Cláudio, obrigado pela mensagem. Minha frase foi, Cláudio. Não, você tá comparando. O Pedro tá pensando que é o Romário. Você comparou. Eu fiquei quieto porque eu falei assim, não é possível que ele falou isso, né? Falou que o Pedro é maior que o Romário. Eu falei, eu vou ficar quieto. Gente, eu vou fazer igual o Paulo Soares e vou deixar o programa. Que isso, cara. Fica aí agora. Mais um ouvinte pro ar. Boa tarde, CBN Campinas. Boa tarde. Meu nome é Heron Fidencio Maciel dos Santos. Heron. E eu tô ligado aqui na CBN Campinas. Aê! O placar que eu chuto hoje do Corinthians contra o Ceará é 1-0 Corinthians. Esse é corintiano raiz mesmo, porque ele fala Corinthians. Corinthians, né? É Corinthians. 1-0. Júlio, é Corinthians.
Não é Corinthians, é Corinthians. Tem mais um? Difícil, hein? Vamos com mais um. Boa tarde, Arena Esporte. Aqui da cidade Arthur Nogueira. Quem vai se dar mal hoje é o Corinthians. Ué, mas peraí. Hoje o Santos tira o couro do Flamengo. Vocês vão ver. O Santos ganha hoje. Agora o Corinthians vai pro vinagre. Cara, onde vem essa expressão, vai pro vinagre? Não sei. Estar no vinagre é ruim ou bom? O vinagre ele é ácido, né? É ácido. Então, quando você cai no ácido, eu nunca caí, mas falam que quando cai no ácido é difícil a situação, complica. Então vai pro vinagre é porque vai ficar numa situação bem delicada, né? Eu imagino que seja isso. Eu tô certo, Fábio Chaib? Você que é o rei do ditado? Exatamente, Lupi. Você mandou muito bem, cara. Exatamente obrigado, isso. Quando pensaram nesse ditado, eu tava pensando em você, na verdade. A gente fala de Corinthians, que tá numa situação delicada, Santos, que também tá numa situação delicada, São Paulo, bem pertinho da zona do rebaixamento. Mas, cara, hoje eu tenho dó mesmo. E hoje não, já faz um tempinho do torcedor do Vasco da Gama. Rapaz. O Vasco não conquista um título há muito tempo. Eu acho que o último foi aquela Copa do Brasil 2016. 2016 foi o Campeonato Carioca. Isso. 2016 foi o último. Aí depois não ganhou mais nada, né? Cara, ontem o Vasco, que foi jogar esse playoff da Sul-Americana, tomou 4. Poderia ter sido 5. Poderia ter sido 6. Poderia ter sido 7. Então foi expulso no primeiro tempo. Cara, é assustadora a situação do Vasco. O Vasco também é igual... Não é igual ao Flamengo, porque o Flamengo nos últimos anos ele tem conquistado títulos, mas a pressão, o que o Vasco ele gera de meme nos últimos anos é brincadeira, hein? O que estão fazendo com o torcedor do Vasco é um absurdo. Teve uma SAF que entrou lá e não pôs dinheiro, né? Pra você ter uma ideia. E desde a implantação dela, né? Quando disse que o Vasco ia mudar de patamar, aproveitando até o hype do Flamengo e tudo mais. Passa ano, entra ano. Mas o Pedrinho muda, é um péssimo dirigente. Ué, ele vai contratar jogador sem dinheiro de que jeito? Essa mesma SAF aí que tinha outros clubes também na Europa, tradicionais. O Hertha Berlim, por exemplo, foi rebaixado também na Alemanha. O próprio Gênova na Itália também foi rebaixado. Picaretagem pura essa SAF. O Everton da Inglaterra tinha parte com a 777 também, né? Na verdade, 777, na verdade, era 171. A gente que leu errado. Ô, louco. Polêmica, hein? Polêmica, hein? Mais uma polêmica de Marco Guarizo aqui no programa. Já disse que Romário foi... Pedro foi maior que Romário e agora disse... que a empresa que investiu no Vasco é uma empresa golpista, né, Guarizo? Que situação. Mas o Vasco tá ganhando sub-20 do Juventude, 1-0 pro Vasco. Agora vai, hein? Bom, é o seguinte, são 4 horas e 43 minutos, mais participações aqui no nosso Arena CBN. O Edu de Barão Geraldo mandou áudio, daqui a pouco vai pro ar. A expressão ir para o vinagre significa que algo deu errado, estragou ou fracassou. Quem mandou a mensagem pra gente aqui foi o Flordoaldo Neto respondendo a sua pergunta, quando Júlio. o vinho vira vinagre, né? Exato. O vinho fica velho, deve ser isso. O final do telefone 1493, o Thiago do Vida Nova aqui em Campinas. O que o Felipe Luiz falou para o Pedro? Para Pedro, Pedro para. Para Pedro, Pedro para. Thiago do Vida Nova de Campinas. É isso. Os caras são criativos, né? É amigo do Guarizo isso daí. Isso é uma palhaçada, né? Ó, quem vai se dar mal hoje é o São Paulo, final do telefone 3462. O São Paulo tá... A bruxa tá solta no São Paulo, porque Caleri machucou e ontem o Rian Francisco, bom jogador, que veio da base do São Paulo, artilheiro da Copinha, também teve uma lesão grave no joelho, tá fora da temporada. O pessoal tá falando em contratar mais um lateral direito pra repor a saída do Igor Vinícius e mais um zagueiro. Chegou aí o chileno, como é que ele chama mesmo, o chileno, Chaib? Tapia. O Tapia. Eu acho que precisa de pelo menos mais uns 5 reforços do São Paulo. Centroavante agora. Pra começar a brigar aí por Libertadores, tá classificado Copa do Brasil e Brasileirão. Tem o André Luiz, mas os outros 2 centroavantes machucados? André Silva, né? André Silva. Que não é bom jogador, assim, pra aguentar tanto volume de jogo, assim, né? Leva o Pedro. Pro São Paulo seria uma boa. Seria uma alternativa. Mas vai pagar como? Então. Mas o Pedro não pode mais jogar. Fez 7 jogos. Né? Então tudo aquilo que a gente discutiu aqui, a gente anula. Não, a gente quer colocar o Pedro na Europa, né? Ou em outro clube que não seja no Brasil. Comparado com o Romário. Eu vi o Romário começar e terminar no futebol. E vi o Pedro começar, o Romário foi mais jogador do que o Pedro hoje. Mas essa discussão não existe. Foi o Guarizo que se equivocou. O Guarizo, ele teve, assim, um momento, assim, que...
né, sei lá. Sem explicação. Bateu ali, né? Saudades do Guarizo. Quem mandou mensagem é o nosso glorioso Lucas Maciel. Apareça, papai. É outra coisa. Tá cuidando da filha pequena, né? Aliás, abraço pra toda a família Maciel, né? Doutor Pedro, pai dele, e Caio Maciel, que esteve aqui na redação com a gente hoje. Verdade. Hoje marcou presença aqui na redação da CBN Campinas. Pode subir o hino. Aí ecoa forte, viu? Ô, Júlio, você citou o time do Corinthians hoje, também tá cheio de problema, hein? O Corinthians não tem, principalmente o Yuri Alberto, né? Que tem feito falta nesse time do Corinthians, e a grande polêmica, né, Lu? Porque foi o terceiro cartão do Memphis, né? Pela maneira como foi, acabou aumentando aí o número de desfalques do Corinthians. A esperança de gols hoje depositada em Héctor Hernandes Lupe e Thales Magno. Thales Magno começou bem a temporada. Magno é bom, eu gosto dele. Depois caiu de produção, mas hoje tem a oportunidade de voltar ao time titular. O restante do Corinthians, o mesmo que jogou no último domingo contra o Bragantino. Tem chance, Lucas, o seu time de ganhar do Ceará lá? Difícil, né? O time do Ceará, muito bem montado pelo Léo Condé, né? Vem numa crescente, uma vitória importante contra o Fortaleza no Clássico Rei na última rodada. E tem alguns jogadores interessantes. Esse Lucas Mugni é bom jogador, o Galeano também, o Ailon, né? Então vai ser páreo duro pro Corinthians. Em São Paulo, né? Exato. Ailon, o galã. Ele mesmo. E pode ter a lei do ex hoje, Pedro Henrique. Pedro Henrique, centroavante também. Pedro Ceará, Henrique? Pedro Raul. Não, Pedro Raul. Pedro Henrique também, atacante. Pedro Henrique, atacante, cara. Tá falando de quem? Loirinho, que era do Internacional. É verdade, é verdade. Aquele que fez, quando jogava no Inter, fez um gol, mandou o Fábio Chebe calar a boca no Allianz. Eu lembro disso. Pedro Henrique, atacante, loira. Exatamente. Tá bom. E você tá falando do Memphis Depay, Júlio, eu falei também, tava com essa sensação que o cartão foi forçado também, mas o ouvinte deu uma boa letra ontem, falou que o próximo jogo do Corinthians é contra o São Paulo. Não, mas aí tá errado. Mas já pra Fortaleza conhecer as praias, cara, é bom. Não tem defesa aí pro Memphis. No atual momento do Corinthians, o time não tá ganhando nada, ele não tá jogando nada, não tem essa. Não tem que tomar cartão da maneira que foi contra o Bragantino, e não tem que tomar cartão dessa maneira contra o Ceará. Ele que se controla, até porque ele ganha muito bem pra isso, né? Corinthians que, contando todas as competições, não vence as 5 partidas, né? Então, inclusive, nesse montante aí, teve eliminação na Copa Sul-Americana, né? Então, vem em crise aí pra esse duelo contra o time do Ceará. O Fortaleza anunciou, falando em Ceará, anunciou o Renato Paiva, viu, Lupe? Quer dizer, o Fortaleza não, a nossa Thaís Jorge, colega de GE, que dificilmente erra, acabou de cravar aqui no Globoesporte.com. Tá prestando atenção no programa, hein, Julião? Que o Renato... Chaibi, ela publicou há 5 minutos. Você trouxe improvável. Tô falando que agora ela cravou. Então, se você não tá prestando atenção, o problema é seu, velho. Calma. Música do Rock Balboa. Brincadeira. Calma. Segura o Fábio Chaibi aí. Fábio Chaibi, calma. Júlio, calma. Pelo amor de Deus. Ele colocou o dado do Labela e jogou. Ao vivo, hein? Boa tarde, amigos. Parem de dar confetes para os times do Rio. Afinal, estamos em São Paulo. Hoje nenhum paulista perde. Santos empata, Palmeiras e Mirassol empatam, Corinthians ganha e o São Paulo e Red Bull empatam. Toca Raul. Eu não entendi o finalzinho aqui, toca Raul, mas a gente fala de todos os times. Toca o hino do Vasco agora, o hino do Vasco. Tem aí na agulha? Vamos soltar os 4 do Rio. Eu canto aqui. Cantar de coração. Vasco da Gama, mais um. Você tem delay, Chay. Fluminense. O clube tantas vezes campeão. Vacina pra fogo. Pro nosso amigo. Desde 1900 e o do América é um dos mais bonitos que você guarizou. Torcer. É uma paródia de uma música norte-americana, mas é o hino mais bonito de todos. La Martini, né? Pois a torcida americana é sempre assim. A começar por mim. Você não. A Que cor isso, do hein? pavilhão é a cor do nosso grandão. Você pode ser soprano, sabe? O Chay tá de brincadeira. Essa foi uma homenagem ao nosso ouvinte, final do telefone 9985, o Regis. Grande Regis, obrigado pela mensagem, valeu! Vamos ver aqui, olha o Lucas aí. Opa. Grande amigo, parabéns. Ó, quem mandou mensagem foi deixa eu pegar o nome dele aqui, Geraldo Vicente. Ô, Geraldinho, tamo junto, ele lá em Limeira. Tá devendo? Não. Graças a Deus. Boa. Abraço pra ele, pro Vagnão, lá em Limeira. Essa forma é boa. É esse ambiente tranquilo que a gente adora. Briga. Final do telefone 4597, Wesley Gonçalves. Tá louco, viu? E mais, a partir de 2024... o Pedro Maciel mandou mensagem aqui sobre bullying. Vou pôr a mensagem dele no ar aqui, mandou um áudio. Já, Pedro Maciel, grande Pedro Maciel, nosso ouvinte aqui do Arena CBN. Edson Antunes, toca Raul é para tocar a música do Raul Seixas. Sabemos. Toca Raul.
Nem Pedro Raul e nem Pedro Henrique podem jogar. Deu uma olhadinha, são do Corinthians. Então, é isso que eu tô falando. Aí depois eu tô errado, eu sou nervoso. É só abrir lá o GE.globo, tem todas as informações lá. Hoje não é difícil. Mas quem falou isso aí foi o Fábio Scheib. Não, é isso que eu tô falando. Não, presta atenção no programa, não sei o quê. Pode jogar, então. Aí, pô, tá de brincadeira, isso me deixa nervoso. Eu prezo pela qualidade do programa. A atenção dos colegas no ar não é legal. Boa tarde, galera. Gente boa. O Guarizo não está bem hoje. Falar que o Pedro é maior que o Romário, o Pedro, no auge, não joga 10% do baixinho. É verdade. Gente, se eu tivesse a paciência do William Cabelo, eu tinha mandado meia dúzia pro inferno. Que mandou mensagem. 4h51, a gente vai pro intervalo e volta daqui a pouquinho aqui na CBN Campinas. Arena CBN. E 25 continua unindo forças. Várias cidades seguem mobilizadas e ajudando quem mais precisa. Participe, doe cobertores, roupas femininas e principalmente peças masculinas e infantis. Para mais informações, acesse campanhadoagasalho.eptv.com.br. Campanha do Agasalho 2025. Aqueça com amor e doe com o coração. RZ, onde seu sonho encontra um lar. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Iga Atacado. Há 60 anos sendo referência em satisfação e economia. Liga das Nações de vôlei masculino. O Brasil venceu a Argentina 3-1, parciais de 21-25, 25-21. 23-25, 26-24 e 18-25. O Brasil atropelou a Argentina. Eu falei ontem que ia ser 3-0, só errei por conta de 1-7. Quem também venceu foram os Estados Unidos, 3-0 para cima da Turquia. O Japão venceu a Alemanha por 3-1. A França venceu a China por 3-1. A Ucrânia venceu a Holanda por 3-2. Cuba venceu a Bulgária por 3-2 e a Itália venceu a Sérvia por 3-0. Os jogos da Liga das Nações de voleibol masculino. Bom dia para você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. 4h54. Doutor Pedro Maciel mandou uma mensagem para você, Guarizo. Vamos ouvir. Vocês seguem fazendo bullying no Guarizo e isso é imperdoável. A gente não fez bullying. Imperdoável. Guarizo a meu juízo e a juízo da esmagadora maioria dos ouvintes da CBN, um grande narrador, um grande comentarista e um ser humano maravilhoso, acima de qualquer suspeita, pela idoneidade, amizade, generosidade, bondade. Né? Guarizo mora no coração de todos nós aqui da família Maciel. Não me emociona assim não, doutor Pedro. Obrigado. Mas a gente não fez bullying com o Guarizo. Não, vocês não fazem com ninguém, nem com o Scheib. Nada. Com o William Cabelo que nos deixou, nunca fizeram bullying. A única coisa que a gente achou estranha foi a sua opinião, mas só isso. Cada um tem uma opinião. Tá vendo, doutor Pedro? Ele não aprende. Ei, Guarizão, hein? Guarizão, vamos pro palpite da rodada. Daqui a pouco você vai começar com o palpitão da rodada. Placar. Não é só quem ganha, não. Placar. Quero placar, porque amanhã a gente vai cobrar a galera aqui no Arena CBN. Deixa eu mandar mais abraços pra galera. Júlio,
Pega leve com o Scheibe. Ele ainda está num processo pós-Copa. Guarizo, não liga para a concorrência. Você tem razão. O Pedro é tão bom quanto o Romário. Quem mandou mensagem aqui foi o nosso ouvinte, foi o Alexandre. Final do telefone 1050. Quem vai se dar mal hoje é o Santos. Vai perder pro Flamengo 4-0 pro Malvadão. Quem vai se dar mal hoje é o Palmeiras. O Mirassol vai vencer por 1-0 em pleno Allianz Parque. Final do telefone 3648. Vamos ver aqui mais uma mensagem. Hoje o São Paulo ganha e vai calar a boca de vocês. Você, viu, que falou que o São Paulo ia perder, viu, Júlio? É o Júlio que falou que ia perder, ouvinte. Não mandou o nome aqui, também não tem no link aqui do WhatsApp. No LinkedIn. Olá, boa tarde. O Guarizo falou que o Pedro é melhor do que o Romário? Boa tarde. Eu acho que ele se equivocou. O que vocês acharam da FIFA anunciar que ninguém tem mundial, só o Chelsea? Resetou, né? É verdade, né? Resetou. Acabou tudo. Acabou tudo. Marco zero é sempre pra todo mundo. Bobagem isso também, né, cara? Pra aumentar ainda mais a polêmica, né? Não, mas pra Meu quê? Deus do céu. Pô, Zerou? Quem ganhou lá, quem ganhou lá atrás certo, ganhou. Quem não ganhou, não ganhou. Pronto. Mas desde quando? A Copa do Mundo, o Chelsea ganhou. Não, desde quando os campeões desde mundiais? Desde 1960. 60? O de 51 não vale porque não foi reconhecido. Os outros já eram... Quem que foi campeão na década de 50 mundial? Bangu, Fluminense e Palmeiras? Não, o do Bangu já não conta. O do Fluminense já tinha muitos problemas, que o próprio Fluminense organizou o campeonato. Sabe contra quem foi a final? Contra quem? Contra o Corinthians. Pra você ter uma ideia, Quanto foi o jogo? O primeiro jogo o Fluminense ganhou de 2-1 e o segundo acho que foi 0-0, se eu não me engano. O de 51 era para reunir os times das principais seleções da Copa do Mundo do ano anterior. Aí alguns recusaram, tal, mas ele teve mais uma cara de mundial. O seguinte, o de 52 já foi organizado pelo Fluminense. Aí a partir de 53 ninguém mais da Europa vinha, tal, aí não tinha mais esse que o Bangu ganhou. Boa tarde, povo abençoado. Hoje Verdão vai fazer 2-0. É o Derivaldo Souza que mandou mensagem. Comparar Pedro com o Romário é absurdo, não sabe nada. É o Vanderlei que mandou mensagem. Uma mentira dita 1000 vezes se torna verdade. Eu não disse isso. Valeu, obrigado Vanderlei pela participação. Tem um porco na mira, 2-0 pro Mirassol. Quem mandou mensagem foi o Everaldo Miranda, falando que o Mirassol vai ganhar do Palmeiras. Alguém conhece um torcedor que viu o jogo do Mundial do Palmeiras? Eu não conheço. Wilson que mandou mensagem aqui. A gente conhecia jogadores, né? Jair Rosa Pinto, por exemplo, né? Exatamente. Fábio, goleiro, né? Fábio que hoje está no Cruzeiro. Eu conheço pessoalmente, Cláudio Karsug. Cláudio Karsug, jornalista de tantos anos aí de rádio e televisão. Vamos abrir? Vamos lá. Olha que maldade. A Ponte Preta entrou em campo, segura um pouquinho, para mostrar o seu valor, e ela enfrentou um time europeu. A Ponte ganhou por 3-0. O jogo foi amistoso. A Ponte enfrentou o Marítimo de Portugal. Em que ano foi esse jogo, Guarizo? Não tem música? Não tem música hoje. Eu não faço a menor ideia. Marítimo de Portugal. 1979, sei lá. E aí, Júlio? Cara, o Marítimo teve um auge ali, né, da década de 90. Ponte Preta? Ponte Preta e Marítimo. 3-0 pra Ponte em cima do Marítimo. Tá com cara de década de 80 isso, hein? 83. 83. E aí, Lucas de Souza? Eu chuto 1965. E aí, Scheibe? Antes de ir embora, o Cabelo me falou de uma excursão da Ponte Preta à Europa, depois ficou sem atividades nos campeonatos aqui regionais e nacionais. Ele falou que foi na década de 80, mais precisamente 89. Não sei se é isso que vai ser revelado agora por você, cara. Pra você que tá no YouTube, youtube.com/CBN Campinas, vai acompanhar a reportagem que foi exibida na época. Pra você que tá no FM, o áudio da reportagem. A Ponte fez 1-0 logo no início do primeiro tempo. Wagner Mancini toca para Regis, que dentro da área chuta rasteiro. No final do primeiro tempo, falta contra o Marítimo. André Silva bate e um jogador do time português tira com os braços. Pênalti. Ailton cobra e faz. Ponte 2, Marítimo 0. No segundo tempo, mais um gol.
Regis percebe o goleiro adiantado, chuta de fora da área e faz o terceiro e último gol da partida. Luciane Viegas, narração do off, dia 16 de julho. Narração, né? Excelente Pelo amor de reportagem. Deus. Olha, eu vou falar um negócio pra você. Eu nunca vi um texto tão bem escrito. Exatamente, perfeito. Riqueza de detalhes, parabéns pela matéria escrita, Uma viu, Lu? eloquência Esse impressionante. jogo aconteceu no dia 16 de julho de 1998, um amistoso no Moisés Lucarelli. A Ponte Preta venceu por 3-0 o Marítimo de Portugal com show de Regis. Marcou um golaço no Regis, final, goleiro gente boa. do Regis, isso mesmo. Ele que marcou um golaço, aí o terceiro pra quem tava no YouTube pôde acompanhar. Vitória da Macaca no sarcófago desta quarta-feira, 16 de julho. Vamos para os palpites. Vocês estão preparados? Não. Vamos lá. Começando com os... Eu perdi a rodada aqui. Vamos lá. Partidas. Memorizou ainda. O Palmeiras entra em campo daqui a pouco, hein? 7 da noite para enfrentar o Mirassol. Placar, Lucas. 2-0 Palmeiras. E aí, Guarizo? 1-0 Palmeiras. Chaibe? 2-1 Palmeiras. Júlio? Show de Facundo Torres. Palmeiras vence. Quanto? 2-0. Ceará e Corinthians, Júlio? 2-1 Ceará. Guarizo? Pra não dar igual do Júlio, 1-0 Ceará. Chaibe? Também 1-0 Ceará. Lucas? 3-1 Vozão. Santos e Flamengo, Lucas? 2-0 Mengão. Chaibe? 2-1 Flamengo. Guarizo? 3-1 Flamengo. Júlio? Já disse aqui 1-0 Santos, gol do Neymar. Bragantino e São Paulo, Guarizo? 2-0 Bragantino. Chaibe? 1-1. Lucas? 2-1 Bragantino. Júlio? 1-1. Obrigado pela participação, Lucas de Souza. As portas estão abertas aqui da CBN Campinas. Boa, Lucas. Obrigado ao Júlio, ao Guarizo, ao Fábio Chave, Lucas principalmente de a você, Souza. ouvinte da CBN Campinas. O Arena volta amo, amanhã Chave. às 4 da tarde. Mentira. Vem chegando o Beijão, ponto cara. final com o Guarizo novamente, que praticamente é o dono da rádio. Isso. Arena CBN.